Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Paulo Queiroz por aqui. Estamos começando mais um QueirozCast, nosso terceiro episódio. Bom, o segundo episódio a gente falou aí sobre gerenciamento de obras, trouxe o meu amigo o engenheiro Kleber Barreto e também o meu amigo arquiteto Eduardo De Stefani. Porém, nós falamos bastante sobre a carreira, sobre algumas vivências profissionais de cada um e a parte de gerenciamento de obras acabou que a gente não conseguiu aprofundar tanto quanto a gente gostaria. E no dia de hoje eu convidei o Eduardo De Stefani para retornar aqui ao programa, ao podcast, e ele gentilmente aceitou, né, o convite e hoje vamos recebê-lo, né? Obrigado, Eduardo, por estar aqui com a gente nesse terceiro episódio, né, do QueirozCast. E fica à vontade. Obrigado pelo convite. Já é o segundo episódio. No terceiro eu posso pedir a música, né? Já pode pedir a música, pode pedir também uns comes e bebes aí, Bom, fica à vontade. Vai ser um prazer. Então é isso, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer aqui estar nesse bate-papo com você. Trocar figurinhas, né? Como a gente fala. É isso aí. Bom, algo que ficou, que a gente queria já dar o pontapé inicial, né, nesse episódio, eu queria perguntar para você sobre que a gente estava conversando sobre os pilares do gerenciamento de obra. Só para trazer aqui um resumo inicial para quem vai assistir esse episódio, hoje nós vamos falar especificamente sobre gerenciamento de obras e mais voltado também para residencial de alto padrão, correto? Correto. Que é o nicho de atuação principal hoje, né, do Eduardo. Legal. Mas se você quiser falar tipo, um mini currículo também, fica à vontade. Tá? Bom, eu sou arquiteto, né? Me formei em 2008. Sou casado, tenho 2 filhos. Trabalho aqui em Sorocaba e muito na região ali de Piedade, Ibiúna. Então, nessa região aqui. Aquele dia a gente conversou bastante sobre gestão. E aqui eu vou falar do meu ponto de vista profissional, não técnico. Não vou fazer uma definição do que é o gerenciamento, mas sim do meu dia a dia, da minha vivência, né? Mais ou menos a metade aí do meu período de formado, eu comecei a ir mais para a obra. Uhum. Desde o primeiro ano, eu sempre estive em obra. Só que na metade eu comecei a gerenciar a obra, tá? Menos em projeto e mais em gestão de obra. Então, com a minha formação de arquitetura e com alguns cursos que eu fui fazendo, algumas coisas que eu fui aprendendo, e a vivência no dia a dia, outros profissionais que a gente vai trabalhando e a gente vai aprendendo muito, né? Então, e eu falo que não sei tudo e tem muito para aprender. Do dia que a gente falar que está sabendo de tudo, a gente está começando a deixar de aprender. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, exatamente. Bom, gestão de obra. A gente é o olho do cliente na obra. Essa é a função principal. É fazer a vez do cliente. Porque o cliente ele tem que trabalhar para ele conseguir ganhar o dinheiro dele para poder fazer a obra. Se ele tem que se ausentar do trabalho dele para ir na obra, ele vai deixar de produzir. E muitas vezes, a hora trabalhada daquele cliente, se você pegar um empresário, um médico, um advogado, seja qualquer profissão que seja, muitas vezes a hora trabalhada dele na profissão dele, ele ganha muito mais do que 1 hora na obra. Porque ele está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro e muitas vezes ele não vai fazer o que tem que ser feito da maneira correta dentro da obra, certo? Sim. Pela falta de experiência, pela falta de formação dele. Bom, então é isso. Nós somos a vez do cliente lá na obra. Você já introduziu os 3 pilares do gerenciamento. Uma das coisas que a gente pode falar do gerenciamento. São os 3 pilares: prazo, custo e qualidade. Esses 3 pilares, esse tripé, tem que ter um equilíbrio entre eles. Toda vez que nós temos um desequilíbrio entre eles, existe um problema. Como assim um desequilíbrio? Se você quer uma obra dentro de um prazo, ela vai ter um custo e ela vai ter uma qualidade. Se você quer um prazo menor, você vai comprometer provavelmente a qualidade e vai aumentar o custo. Porque você vai ter que... Só recapitulando, custo, prazo e qualidade. Prazo e qualidade. Isso. Eu vou passar pelos 3. Tá? Isso, na verdade, a gente está falando voltado para a construção civil, mas no fim das contas, gerenciamento de projeto, praticamente isso se aplica a várias áreas. Né? Exato. Bom,
Você falou uma coisa que é importante, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com residência de alto padrão, mas eu tive uma oportunidade de trabalhar na indústria. E eu trabalhava, assim, cadeira a cadeira com os gerentes dos projetos, que eram engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, tinha engenheiro civil. E o gerenciamento de projeto dentro de uma indústria é isso também. É gerenciar o prazo da obra, a qualidade da obra e o custo da obra. Então, esse tripé funciona também em outro tipo de projeto, não só construção. Em várias áreas, né? Exato. Então, só recapitulando o que eu estava falando. Se a gente pegar esse tripé, ele tem que ter um equilíbrio. Se você quer uma obra que demanda 1 ano para ser feito, você quer em 6 meses, você vai comprometer a qualidade. Provavelmente você vai aumentar o custo. Você está colocando mais pesos nos outros 2 itens do que em outro. Você está desequilibrando esse tripé. Então é isso que eu gosto de falar. Deixar claro, tudo tem que ter um prazo, tudo tem que ter uma qualidade mínima admissível e o custo ideal. Então isso é que a gente tem que cuidar, certo? Perfeito. Se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho dos 3. Fica à vontade. Vamos lá. Custo. Como que a gente chega nesse custo? Para a gente conseguir ter um custo preciso, o ideal é que tenha todos os projetos, tá? Eu atuo ainda como arquiteto, né? Ainda faço projetos, né? Um pouco menos, mas ainda faço. E uma coisa que eu lembro, muitas vezes estava ali no dia a dia com um cliente, numa reunião, apresentando um projeto, o cliente virava com a pergunta que derradeira. Quanto custa isso daqui? Quanto custa construir? E não vou dizer que é errado a gente fazer isso, tá? Até porque trabalhar com índices é uma coisa admissível, né? Se você antigamente eu acho que ainda tem aquela revista Mercado, Sim. que lá no final, nas últimas páginas, tinha os índices Tinha o de CUB lá, custo. tudo. Isso, o custo por metro quadrado para classificado por tipos de construção, casas de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, comercial, industrial e tal. Estado de São Paulo. Dentro do Brasil, para vários estados. Então, se a gente pegava ali aquele índice, aí é que eu falo, é assim, ó, é aquela conversa que você tem que ter com o cliente e você ser franco. Falar, olha, custa mais ou menos tanto. Olha, uma casa de alto padrão, no padrão da sua casa, no tal condomínio, nessa localização, vai custar entre 4 e 5 mil reais o metro quadrado. E aí você faz uma conta de padaria e apresenta para ele. Se esse cara a obra vai gastar R$1 milhão, ele sabe se ele tem condições de gastar 1 milhão ou não. Sim. Ali ele já vai tomar uma primeira decisão. Ele vai sair com um número na cabeça. Aquela questão de decidir se o material de pé ou não, né? Lembra aquela conta que os investidores fazem, né? Do dinheiro na obra ou não, né? Para tomar aquela decisão, né? Tem muita gente que tá ali e fala, puxa, o material de construção ali de pé construído, agora é o momento ou não, né? Agora não. Essa tomada de decisões é importantíssima. Eu fiz um curso de incorporação de edifícios. Depois a gente pode falar sobre isso, que é viabilidade financeira. E é isso aí que você falou. Né? Fazer contas, ver o mercado, diversos fatores que tomam a decisão. Mas voltando. Então, a gente pode fazer essa conta de padaria? Dá para fazer. Legal. Mas tem que ter um momento que você tem que chegar para o cliente e falar assim, olha, você não fez o projeto de arquitetura? Fez. Esse projeto de arquitetura ele tem 3 etapas aqui. Estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo. Não tem? Legal. A gente não vai contratar o projeto estrutural? Não tem o hidráulico elétrico? Não tem automação? Não tem climatização? Tem diversos projetos que podem ser contratados, complementares. Decoração, enfim. Cada projeto ali tem uma particularidade. Por que não o orçamento nesta etapa, às vezes até do anteprojeto, não é nem o projeto executivo? Porque esse orçamento prévio na etapa do anteprojeto é importantíssimo até para o executivo. Porque senão todo mundo perde tempo fazendo o executivo para depois ser revisado. Vou dar um exemplo aqui. Ar-condicionado. Uma casa de alto padrão pede ar-condicionado dotado, VRV. Legal, mas sabe quanto custa isso? Sim. Será que há necessidade de colocar em tudo? Será que não pode fazer um
mix entre dotado nas áreas social, split nos quartos. Explicou, né, para o cliente o que é o Isso. sistema VRV. O que é. Então, mas como o cliente vai tomar a decisão se ele não tem uma ordem de grandeza? Para isso, existe um documento, que é um orçamento, que a gente chama de EVF, que é Estudo de Viabilidade Financeira. No outro podcast eu tinha introduzido isso daí. Esse EVF é um orçamento estimativo. Então, ele tem uma porcentagem de acerto, que pode variar entre 80% e 90%, mas ele consegue te dar um valor mais próximo da realidade. E você consegue criar cenários. Então, vamos fazer um cenário 1. Vamos colocar caixilhos de PVC, ar-condicionado dotado, forro de madeira, entendeu? Você vai colocar todos os materiais mais nobres. Uma segunda opção, você já tira um forro de madeira, coloca um forro de gesso, troca um PVC por um alumínio, e assim vai indo. Você vai construindo cenários, opções. Aí você chega aqui, ó, aquele chute que você deu de 1 milhão, você chega aqui, ó, vai custar 1.200.000, 1,5 milhão nessa primeira opção, 1.200.000 nessa. Ó, nesse daqui, se a gente enxugar, a gente chega no 1 milhão. Agora é a hora do cliente tomar uma decisão. Falar, legal, então eu não preciso colocar ar-condicionado dotado na casa inteira, mas se eu colocar na sala e nos quartos, colocar um split, um high-wall, atende. Legal. Um cassete, às vezes. Cassete, justamente. Ó, eu não preciso colocar um forro de madeira em todos os ambientes, mas se a gente colocar só aqui na área, no gourmet, e no restante a gente fazer um gesso, dá para fazer, você vai simulando isso. E como subiu, né, forro de madeira, né? Exato. Frejó foi para Cumaru, né? Cumaru. Agora tem os materiais similares, né? O piso vinílico que substitui, tem alumínio, né? Tem várias opções. Mas vamos lá. Então, isso é importante. E eu vejo poucos arquitetos fazendo isso. Muitos, às vezes por falta de conhecimento, né, de não saber dessa ferramenta, não ter a experiência de criar isso, e por falta de recursos. Porque a gente fala assim, vamos fazer orçamento. Você tem que ter uma ferramenta para isso. Seja uma planilha de Excel, com as fórmulas para você te nortear, ou alguns softwares que hoje em dia já tem para vender. Certo? Tem alguns que até você não precisa nem comprar, você aluga uma assinatura, com um custo baixo que o escritório e a arquitetura consegue manter. Tem algum que você recomenda para os escritórios aí? Que você tenha eu fiz há um tempo atrás, eu fiz uma certificação com o Alex e com a Rafaela. Eles é um casal de Brasília, são arquitetos. Eles têm um escritório, um site, assim, é muita coisa que eles têm. Hoje eles têm um guarda-chuva de coisas que eles oferecem, que chama BNO, Bora na Obra. Vamos convidar eles para cá. Como é que é? Alex e Rafaela? Alex brasileiro e Rafaela. Alex, Rafaela, vem para cá aqui no Queiroz Cast, que o Eduardo vai ser aqui co-host nesse dia que vocês vierem. Vai ser um prazer. Traz o Bora na Obra aqui pra gente, esse conteúdo que vocês têm aí, pra gente aprofundar mais ainda, né? Legal. Apresentar o aplicativo e tal. Boa. Então, eu fiz a certificação com eles e eles têm esse aplicativo, né? É um softwarezinho que chama BNO. Gestão BNO. Onde lá você consegue criar o EVF. Tá? Então, uma vez feito esse EVF, você consegue ter um orçamento mais preciso que vai te ajudar a nortear o projeto executivo. Lembra que eu falei? Se você vai fazer um orçamento, um projeto de climatização, colocando dotado em tudo, para depois você ter que revisar e colocar high-wall nos quartos, você está perdendo dinheiro. Você entendeu? Aumentando entre forros também, tudo. Muda tudo. Você está entendendo? Então, assim, hoje, por exemplo, você vê casas que estão usando sistema misto, concreto com aço, né? Muito bonito. Muitas vezes o arquiteto vende o conceito para o cliente. Legal, o cliente gosta. Na hora que vai na execução, vê a surpresa. Putz, mas isso aqui é mais caro. Né? Então... Eles sentem muito no aço, né? Porque tem que ter um aporte mais rápido, né? Às vezes tem 40% de sinal, às vezes de 500 mil, o cliente... Muda totalmente o planejamento da obra. Eu tive uma obra, inclusive, com o pessoal da Reúde, onde eu conheci o Calil, onde o tempo entre aquisição, né, primeiro contato com eles, nós levamos o projeto, eles fazem uma reengenharia,
porque né, eles fazem uma adequação no projeto arquitetônico, aquele conceito do arquiteto, eles vão trazer isso para a linguagem do MLC. É legal que eles têm a equipe de projetos Exato. ali que ajuda. Aliás, os projetos deles são bonitos de ver, Bem né? detalhados. Entre isso, fazer orçamento, fechou, aí roda o projeto executivo, aprova com o cliente, aprova com o arquiteto, uma série de reuniões, aí coloca em produção e entre montar, eu lembro que chegou em 120 dias. Nossa, a gente não tinha esse prazo. Então eu tive que chegar com o cliente e falar assim, ó, tudo bem, nós temos que replanejar a tua obra. Né? Olha o prazo só dessa atividade. E é uma atividade-chave. E a importância da verdade no gerenciamento, né? Às vezes a gente é o portador da má notícia, infelizmente. É. Mas, via de regra, é assim, tem que ser feito. Sim. Porque protelar é pior, né? Então, nós falamos do custo. Legal? Então, deu uma introdução no que é EVF, Estudo de Viabilidade Financeira. E depois a gente pode fazer o orçamento executivo da obra, onde a gente vai pegar... Aí a importância de ter os projetos. Só recapitulando, a gente falou um pouco sobre o Bora na Obra, que tem um aplicativo que é importante e que ele pode auxiliar esses arquitetos nessa noção de valor inicial, para o cliente já ter uma noção real e já ver para que lado que ele vai ali, para que material que ele vai, se vai diminuir o aço e para o concreto, por exemplo, para ajudar, por exemplo, você como gerenciador, o arquiteto trazer algo um pouco mais arredondado para você começar a trabalhar o gerenciamento, é isso? É isso aí. E detalhe, tá? Aí a partir disso você ia comentar sobre... Isso, detalhe, só recapitulando. Tem escritórios de arquitetura, às vezes pela staff dele, ou não tem noção, não quer fazer o EVF, mas ele pode, assim como o escritório de arquitetura às vezes não faz o projeto estrutural, hidráulico, elétrico, né? Ele terceiriza isso, ele traz os parceiros, ele pode ter um parceiro para fazer o EVF. Uma disciplina ali, né? Isso. E tem orçamentistas hoje que já entendeu a necessidade dos arquitetos de fazer esse EVF. Porque antigamente, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu procurei fazer EVF, tem um orçamentista que faz alguns trabalhos para mim, ele fala assim, mas por que perder tempo de fazer 3? Escolhe um, a gente faz um. Eu falei, não, você não está entendendo. Isso aqui é tomada de decisão do cliente. É necessário fazer. Não é perda de tempo. E é melhor você perder tempo no anteprojeto, na época do EVF, é para isso que funciona, do que você perder tempo durante a obra. Porque alterações durante a obra, o cliente tem que entender que vai comprometer o prazo e a qualidade. E provavelmente o custo. É isso que é importante. Os 3, né? Os 3. Então, como eu estava comentando, né? Falando sobre EVF, depois vamos falar do projeto do orçamento executivo. Aqui é essa necessidade de você ter todos os projetos. Estrutural, hidráulico, elétrico. Se você tem uma climatização, como eu falei, do TADO, é necessário você ter um projeto. E aí já procurar uma empresa, já trazer esse parceiro, já começar a fazer o orçamento. Caixilhos também é uma coisa que vale a pena você ter bons fornecedores que vai orientando conforme a necessidade da obra. Começar a trazer orçamentos reais e não só índices ou mais ou menos isso. Não, é a hora de você ter orçamento real mesmo, tá? Tem alguma dúvida a respeito do executivo? Tranquilo, por enquanto. Tranquilo? Tá. Então, a parte de orçamento é isso. Junto com o orçamento, a gente já começa a falar do prazo da obra, que é o cronograma. Por que é legal junto com o orçamento? Se a gente puder só recapitular uma parte, você não vai esquecer dessa? Pode falar. Você parou na parte do cronograma, né? Que você tinha comentado antes sobre a questão do projeto. Que, vamos falar assim, tem várias disciplinas. Aí tem aquela questão de você fazer, por exemplo, um orçamento em cima de um anteprojeto e a diferença de fazer um orçamento em cima do projeto executivo, que, vamos dizer assim, com todas as disciplinas completas. Essa parte você ainda ia falar, não ia?
Eu acho que dizer assim, eu acho que já tinha meio que concluído, mas dá pra gente dar mais uma conversada. Só para dar uma reforçada, porque às vezes tem alguns telespectadores aqui do Queiroscast que eles não são engenheiros, não são arquitetos e tal. Perfeito. Só para ramificar para vocês aquela questão vem o projeto de arquitetura e vem todos aqueles outros debaixo desse. Legal. Se você puder pontuar sobre os Deixa projetos. eu voltar um item um passo atrás. Quando a gente está falando de EVF, nós estamos falando de estimativa. Certo. Não é um orçamento executivo, é uma estimativa. Então, vou dar um exemplo. Se eu pegar caixilho de alumínio, eu vou pegar o anteprojeto, a gente vai ler o projeto, entender, planilhar, dar uma destrinchada nisso, vai procurar uma empresa de caixilhos de alumínio. O ideal é fazer 1 ou 2 orçamentos, nunca um só, pelo menos para a gente ter uma conta prova, 2 ou 3, leva para ele fazer orçamento. Muitas vezes, esse mesmo fornecedor vai falar assim, mas vai ter persiana integrada ou não vai ter persiana integrada? Né? Persiana integrada é aquela uma que desce ali, que não é de abrir, de correr. Ela desce. E tudo automatizado. Automatizado. Também. Vai ter automatização ou não? Mas o vidro vai ser temperado ou vai ser laminado e temperado ou só laminado? Então, começa a surgir umas dúvidas no qual a gente não vai se aprofundar nesse momento. Então, eu vou falar para ele, coloca a persiana integrada. Não, vidro pode trabalhar com temperado. A linha, vamos trabalhar com uma linha intermediária, tá? Não precisa trabalhar com uma linha de entrada e nem com premium. Vamos trabalhar com uma linha intermediária. Então, assim, a gente consegue, para a gente conseguir fazer um orçamento estimativo. No executivo, a gente vai aprofundar nisso. É aí a hora de ter os projetos de arquitetura, hidráulica, elétrica, 100%. Tá? É aí que a gente consegue entrar na vírgula dos valores. Certo? Respondi a sua pergunta? Respondeu. E até fazer um acréscimo. É muito importante essa questão de passar esse conhecimento para todos que estão assistindo. A questão de... Quando você está planejando fazer uma construção, uma casa, começa antes esse planejamento de projeto. Começa aí 1 ano e meio, 2 anos antes da data que você quer começar efetivamente essa construção. Por que a gente diz isso para vocês? Porque até você desenvolver o projeto de arquitetura com o arquiteto, vamos supor que leve 4, às vezes 5, 6 meses. Parece muito tempo, mas não é. Não é. Aí depois, até todos os outros profissionais, as outras disciplinas fazerem ali os seus projetos, etc. E depois a gente ainda tem a questão do projeto legal que leva um tempo para ser aprovado na prefeitura, que é uma parte que às vezes o pessoal deixa um pouco de lado e é um gargalo, né? Que depois fica aquela pressão, a prefeitura não aprovou, tal, e a prefeitura tem o time dela também, que a gente sabe que demora. Então, sempre que possível, tenta se planejar aí pelo menos com uns 2 anos de antecedência. 1 ano de antecedência, correria, dá para fazer. Dá para fazer. Né? Se você pegar... Até menos, dependendo das equipes, né, Eduardo? O que você acha? Eu acho que, assim, o ideal é 1 ano. 1 ano. Tá? Mínimo aí uns 6 meses, para fazer uma coisa decente. Caso contrário, você vai fazer toque de caixa. Aquele 2 anos é com calma, né? 2 anos... Dá para estudar, dá para... 2 anos, sabe o que vai acontecer? Você vai começar com uma casa de 3 dormitórios e vai terminar com 2 ou 5, né? Ou a pessoa vai para Veneza e traz ideia. Jaquê, né? É a pasta do Jaquê. Jaquê, vamos embora. Então, é isso. Voltando. Os projetos executivos são importantíssimos. Começar uma obra sem projeto executivo é um tiro no escuro. É isso que eu falo. Aqui nós estamos falando, Paulo, do ideal. Fazer uma cirurgia sem tirar a chapa, né? Por exemplo. Exato. Né? É o ideal. É o ideal da arquitetura, da engenharia. Claro que nós conhecemos e a gente vive numa realidade onde muitas vezes é assim, vamos fazendo, depois a gente vê. Né? Eu até brinco assim, né? Eu faço sempre uma brincadeira. Você já imaginou se a produção de carro fosse igual casa? Meu Deus. Aonde você faz o projeto, aí você contrata o mecânico, o funileiro, o eletricista, monta o carro e sai
Ia Você já ter- imaginou? Ia ter muito Frankenstein aí, né? Muito Você já carro. imaginou? Você colocar a tua família dentro do teu carro, pegar a estrada 120, você ia confiar naquilo ali? Por quê? Estou fazendo uma brincadeira. Então, o carro ele é industrializado. E existe um processo de qualidade muito grande. Certo? Aonde, quando você vai numa concessionária, você sabe que o carro custa 100 mil, é 100 mil. Ele vai demorar 30 dias para chegar, para ser entregue, vai naquele prazo. E na qualidade. Então, assim, a casa, a gente tem que pensar que a construção civil não é esse negócio mais ou menos, sabe? Tem que ter esse rigor. Tem que ter o rigor. Tem que ter o projeto, tem que ter os prazos mínimo para você conseguir um engenheiro fazer o projeto estrutural, fazer o projeto hidráulico, elétrico. Chegou esse projeto do escritório, que o escritório tem que fazer a compatibilização, analisar aquilo. Eu, como eu vou começar a obra, peço para o proprietário os projetos. Tá. Eu vou pedir um prazo mínimo para eu analisar aqueles projetos. Vou comentar. Ó, tô vendo aqui uma tubulação de água pluvial. Tá vindo lá da cobertura. Não tá mostrando onde ele tá descendo aqui. Então, assim, no projeto hidráulico não tem informação. Olha, vamos chamar o projetista e vamos pedir uma solução para ele. Porque não é a obra resolve. Né? A obra resolve. Eu tinha um professor que falava assim, ó, você deve lembrar, o Mário Caldeira. Sim. Mário Caldeira, ele falava assim, toda vez que você não resolve alguma coisa no projeto, alguém vai resolver lá na obra, da maneira que ele achar melhor. Que pode não ser a melhor maneira para você ou para o cliente. Certo? Então é importantíssimo deixar as informações claras. Né? Então, são detalhes que muitas vezes, por exemplo, às vezes a gente tem uma laje, eu tenho uma viga com 50, o forro passando com 55. Eu não tenho uma distância entre o fundo da viga e o forro para eu passar uma tubulação, por exemplo, de 100 milímetros. Uma tubulação de ar-condicionado. Então, eu já tenho que prever na viga de concreto, na viga, as passagens. Então, eu vou voltar para o projetista e falar, amigo, eu preciso de uma passagem nessa viga. Prevê para mim, já deixa uma passagem. Muitas vezes nem que você não usa, tá? Então, assim, é preferível ter uma passagem nessas vigas e você não usar do que você precisar e aí o cara vai lá e rompe a viga. Compromete a estrutura. Compromete a estrutura, certo? Eu aprendi que em obra, concreto não se rói. Sim. Né? Concreto tem que evitar. Então, assim, esse tipo de coisa, um profissional atento pode resolver. Que pode ser visto também no período de compatibilização de projeto. É a hora do arquiteto, da equipe que está fazendo compatibilização, olhar as disciplinas e falar por onde que essa tubulação está passando, por onde que isso aqui está passando. E hoje a gente tem softwares que facilita muito isso. Quem já projeta em BIM, consegue simular, ele não precisa imaginar, ele consegue ver. Tá tudo ali montado, né? E o software fala, ó, tá dando conflito aqui, ó. Tá dando conflito ali, tá dando conflito aqui. Então, assim, o BIM é fundamental hoje para os escritórios de arquitetura. Né? Então, a importância dos projetos é isso. Temos que ter. Não, é como você sair fazer uma viagem sem ter um mapa na mão para você saber o caminho. Então, você vai para qualquer lugar. Né? É isso. Posso falar do cronograma? Fica à vontade. Vamos lá. Cronograma. Cronograma físico-financeiro. Então, eu estava falando do orçamento, a gente vai falar do cronograma porque os dois estão amarrados. Através de um bom cronograma, lembrando o que é um cronograma. Quando a gente está fazendo o orçamento, a gente faz uma EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Então, eu vou começar o orçamento por onde? Fazendo o tapume da obra, fazendo a infraestrutura. Depois eu começo com fundação, superestrutura, alvenarias. Eu não vou começar pela cobertura. Não começo a obra pela cobertura, eu não vou começar o orçamento pela cobertura. Não tem lógica. Tá? Então eu começo da maneira que eu vou construir, eu vou orçar. Então o cronograma é isso também. Eu vou dizer no primeiro mês quais são as atividades que eu vou executar. Né? Eu vou destrinchar aquilo visualmente com datas de início, datas de término. Certo? E o peso que aquilo ali tem durante a execução.
E eu consigo dizer qual é o avanço que a obra tem que ter naquele mês. E eu consigo monitorar se a obra está tendo o avanço correto ou não. Tá? Fisicamente e financeiramente. Então, o desembolso que você está tendo na obra condiz com o que está sendo feito? Isso é importante. A saúde financeira da obra. Eu dizer para o cliente, falar, sim, você está desembolsando conforme o andamento da obra. Lembrando que isso é uma coisa que a prática e a literatura, mas a prática nos mostra que o desembolso financeiro sempre é um pouco maior do que o avanço físico. Porque você entenda que você tem que fazer o aporte do material na obra e, via de regra, tá? Isso aqui é uma coisa que pode gerar discussões, mas via de regra, você comprou madeira para fazer a forma da tua obra. Você descarregou um caminhão de madeira lá no pátio da obra. Não mexeu na madeira. Aquilo produziu alguma coisa? Não. Fisicamente? Não produziu. Mas você teve o desembolso financeiro. Mesmo que seja comprometido. Não você seja... sentiu no bolso, mas não viu evoluir Exato. a obra. Né? Mas vou pagar com 30 dias. Ok, mas já está comprometido. Uma hora você vai ter que pagar. Então você teve o avanço financeiro. Mas você não teve o avanço físico. Então, via de regra, o avanço financeiro geralmente ele é ligeiramente maior do que o avanço físico por causa disso. Entendeu? Então a gente consegue monitorar o avanço da obra e o avanço financeiro. O cronograma, ele não é... Cronograma a gente não faz a caneta, a gente faz a lápis. Né? A gente brinca dessa forma. Não é uma coisa categórica. Por quê? Um cronograma é como se você fosse sair de Sorocaba para ir para São Paulo. Então você faz o planejamento da sua viagem. Eu vou sair 8 horas da manhã, vou chegar lá 10 horas da manhã e vou pela Castelo Branco. No meio do caminho, chuva forte, teve um acidente, parou a rodovia. Você já não vai chegar às 10. Você teve um imprevisto durante a obra, durante o período. O que você vai ter que fazer? Pegar um atalho, pegar um desvio. Vou pegar não vou pela Marginal, vou pelo Rodanel. Não vou pela Castelo, vou pela Raposo. Então, assim, você tomar as decisões. E aí você vai atualizando o seu cronograma. Sempre visando o prazo final, mas você vai atualizando. Então, essa é a ideia de um cronograma. E informando o cliente. Também, informando o cliente. Aí são os relatórios que a gente vai fazendo, né? Durante os meses, né? Vai fazendo ali os relatórios, vai apresentando. Em reuniões, né? Muitas vezes, assim, é mais fácil a gente explicar do que ficar fazendo 1 milhão de relatórios. O cliente olha e ele fala assim, o que é esse monte de número? O que é esse monte de informação? Traduz. Então, às vezes, você fala, o avanço desse mês aqui estava previsto em 4,58%, nós avançamos isso. Por quê? Por causa disso. Isso vai impactar? Não. Por quê? Nós temos uma ação. A ação podemos iniciar uma atividade em paralelo, podemos colocar mais pessoas. Tivemos chuva, então assim, não tem o que fazer. Tá chovendo e vai ter um atraso. Lá na frente, a gente tenta ver se a gente consegue fazer uma atividade em paralelo e conseguir ganhar o prazo. Para isso, a gente tem que conhecer uma coisa chamada caminho crítico. Quais são os caminhos críticos da obra? Tem atividades que o impacto na obra é 0, mas tem atividade que o impacto é altíssimo. Eu dei um exemplo que foi a estrutura dessa casa que eu fiz para o cliente, que era em MLC, madeira laminada colada. Sem eu ter a estrutura, não tem como começar a obra. Ok? Assim, nós fizemos isso, nós fizemos bastante atividades em paralelo. Tinha que mexer umas elétricas da casa, a gente foi mexendo aqui ali, mas chegou um momento que realmente tinha 2 pessoas na obra e não tinha o que fazer. Era um caminho crítico. Aí não tem o que fazer, você tem que identificar o caminho crítico e ver o que você consegue ver em atividades paralelas para minimizar o problema. Entendi. Certo? Perfeitamente. Bom, do cronograma... O cronograma está montado. Cronograma físico-financeiro. Você apresenta para o cliente e o cliente já entende. Por exemplo, vamos supor que o cliente vai ter que aportar 100 mil reais por mês. É claro que não é dessa forma, tudo bem. Mas vamos supor que seja dessa forma. Então, o cliente já sabe quanto ele vai gastar por mês. Ele já sabe qual é o prazo final da obra. E você já apresentou para o cliente os pontos críticos, aonde pode dar algum tipo de problema.
Terminou essa etapa, vamos começar a obra, correto? Começou a obra. Qual que é a sua primeira ação ali começando a obra? Contratação de mão de obra. Isso... Vamos fazer um parênteses aqui. Uhum, Eu já trabalhei em construtoras, uhum, onde eu atuava como um residente na obra, ok? Geralmente a construtora, quando existe modalidades de contrato, uhum. né? Existe o contrato preço fixo, Isso é uma boa. né? Preço fixo, onde o cara vai falar assim, olha, eu para construir sua casa, entregar desse jeito que está no projeto, é X. Podemos dizer preço fixo global? Exato, isso. Perfeito. Né? Então, assim, valor fixo você vai pagar para a construtora. Então, é um pagamento mensal ou, muitas vezes, o que é feito é... Abre a conta. Tá. Não, assim, faturamento direto. Uhum. Né? Eu vou construir para você. Então, se eu vou comprar o concreto, eu não vou comprar o concreto em meu nome da minha construtora. Eu vou comprar o concreto no seu nome. Uhum. Que daí evita a bitributação, tá? E você... E o benefício disso? É pagar menos imposto, Uhum. né? Diminuir o custo com imposto. Uhum. Para não pagar aquela o próprio nome diz, 2 vezes, né? 2 vezes. Então, assim, mas teoricamente vai ter lá os valores pré-estipulados de pagamento mensal. Só para ficar claro. E se por um acaso a construtora comprar, aí como que geraria bitributação? Porque a gente viu o caminho para não gerar. Porque a construtora, ela paga o imposto no ato da compra. Certo. Legal. Como é que ela vai receber o dinheiro do que ela pagou? Ela vai ter que emitir uma nota para o cliente. Aí é a hora que ela paga o imposto de novo. Não é imposto sobre o concreto, mas é o imposto sobre o valor que ela está recebendo. Então é uma tributação no final. Ela pagou uma nota e depois teve que emitir outra nota para o cliente. Exato. Aí deu as 2 notas. Isso. Geralmente, como que eles fazem? É assim, existe alguns custos fixos da obra, que operação de canteiro, a gestão da obra, porque tem um engenheiro, tem um estagiário, tem um mestre de obra, tem os custos indiretos, né? Que daí, isso sim, você vai pagar direto para a construtora. E o material. Então, vamos lá. Comprou o concreto. Nós vamos fazer... O pessoal, as construtoras fazem uma planilha, ela fala, esse mês nós gastamos 10 mil de concreto. Gastou mais tanto de material. Gastou tudo isso aqui de material. Gastou tudo isso aqui de mão de obra. Então, desse valor aqui, tá dando 100 mil, tá? E você tem que me pagar ainda mais 50 mil. Então, você não vai pagar os 50 para a construtora e você gastou 100 de material e mão de obra. No final das contas, isso vai somando e vai chegar no valor final da obra. Vamos dizer assim, ficou claro. O valor global, pelo que eu tenho de entendimento, seria qual que é a vantagem para o cliente? Nesse caso, o valor global, vamos supor que a obra custou 1 milhão. Quando o cliente fecha o valor global com a construtora, ou com o gerenciador, enfim, com a pessoa que vai executar, com a empresa que vai executar, o cliente ele está seguro com relação a aumentos, né, de materiais, salvo ele não tenha colocado nenhuma cláusula no contrato com relação a isso. Provavelmente ele vai pôr. Provavelmente vai colocar, mas normalmente é um pouco uma segurança a mais para o cliente para se resguardar com relação a aumento de obra. O que eu quero dizer com relação a isso? Aí o Eduardo pode explicar melhor. Vamos dizer assim, quando uma construtora fecha aquele outro método, que é por comissão, né, por porcentagem, gerenciamento, é uma taxa de que é uma taxa, né? Vamos supor que é a taxa de 10% em relação aqui. Aí, à medida que vai gastando mais, ele vai recebendo mais. Se você puder fazer esse comparativo Legal. Aí entre vamos o lá. global e vamos o lá. É assim. outro. Aí é assim, né? opinião, tá? Certo. Não é algo concreto, é a minha opinião. Para algumas modalidades, para alguns tipos de obra, tem que ser o turnkey, tem que ser o preço global, não tem o que falar. Por exemplo, na indústria, não tem como fazer gerenciamento. Porque ele trabalha com
aporte, ele pede, ele monta o projeto, chega no valor, aí pede a verba para a matriz manda a verba para ele. E ele tem que gastar aquela verba naquele projeto. Então, como que ele vai pedir para a matriz assim? Manda 1 milhão aí, pode ser que eu precise um pouquinho mais depois. Não tem como. Não tem como, tá? Estamos falando aqui de obras industriais, às vezes é multinacional. A verba é aprovada na matriz em outro país, certo? Então, alguns tipos de obra funciona bem o preço global. Residência, o que eu vejo, tá? E aqui eu não estou falando mal de construtora, tá? Não, fazer um parênteses aqui. Mas é assim, via de regra, você está pagando, o cliente tem uma segurança e ele vai pagar por isso. A construtora vai cobrar uma margem de segurança e às vezes a margem é grande. Tá? E ela vai fazer de tudo para economizar. Isso é uma das coisas que me incomodava um pouco quando eu estava trabalhando como funcionário. Assim, aqui demanda tal material. Ah, não, põe isso aqui que tá bom. Quando é valor global. Valor global. Por quê? Ela quer, sobra mais no economizar final, né? ao máximo. Tá? Ela quer economizar ao máximo. E isso pode, muitas vezes, ser um problema para o cliente, tá? Porque vai ter essa economia, ok? E aqui, fazendo esse parênteses, não estou falando mal de construtora, porque tem empresas idôneas, tá? Mas o gerenciamento, como que funciona? Que é a modalidade que eu acho que é mais interessante para o cliente, tá? Existe um mito, que é assim, vamos enterrar dinheiro na obra, porque quanto mais gastar, mais o gerenciador ganha. Não necessariamente. Por quê? Você pode... Aqui eu já estou lá no final. Você pode criar metas. Você, via contrato, fala assim, não, você tem que fazer uma meta. Você tem esse valor para gastar, mas eu quero gastar menos. Então, você tem uma meta a cumprir. E você vai ter que justificar quando tiver estouro. Por isso que você tem que ter um orçamento inicial. Se eu estou falando que Caxilhos, não estou falando de EVF, estamos falando de projeto executivo. A gente fez o orçamento executivo e chegou lá que o Caxilho tem 200 mil reais, por que na hora de comprar estava em 300? Tem alguma coisa errada. Por quê? Eu tenho que justificar. O material subiu. Será? A gente não viu tal coisa, faltou isso aqui. Entendeu? Mas pode ser, olha, não tinha persiana integrada. Agora tem. Se tirar, cai nesse valor. Olha, por exemplo, assim, não era vidro jumbo. E era um pé direito mais baixo. A gente aumentou um pouquinho a altura da janela, em função de uma alteração de arquitetura. Isso gerou essa alteração. Então, a gente tem que justificar. Então, para evitar esse estouros de verba, de custo, não, vamos enterrar mais dinheiro na obra porque eu ganho mais, colocar metas, bonificações. Olha, Paulo, se você conseguir cumprir minha obra dentro do prazo, do custo e da qualidade, você tem uma bonificação de X% do valor da obra. Entendeu? Então, você consegue criar... Colocar uma cenourinha ali, né? Mecanismos para blindar o cliente. Para isso, tem que ter o orçamento inicial com os valores, porque, vamos lá, como que a gente trabalha? Eu apresento um mapa de cotação para o cliente. Então, eu tenho um valor de 200 mil para gastar com Caxilho. Chegou na data de contratação, chama a empresa A, B, C, D. Fazemos os orçamentos. Então, eu tenho lá 190, 200, 210, 220. Então, estão próximos dos 200. Um pouquinho abaixo, outro pouquinho acima. E é legal isso porque nem sempre a tomada de decisão é só valor. Mão de obra registrada, nota fiscal. Exatamente. Forma de pagamento, cumprir prazo, qualidade na obra. Histórico da empresa. Histórico da empresa. Caxilho é um dos itens, ponto crítico. É um caminho crítico na obra, é o Caxilho. Pode atrasar, né? Pode atrasar bastante. Então, assim, a gente monta o mapa e apresenta para o cliente. E a tomada de decisão é junto ali. Olha, vamos por essa empresa, vamos nessa. Chama essa empresa aqui para negociar. O preço dela está um pouquinho acima. Chama ela para negociar, vamos tentar chegar no nosso custo. E abre aqui o jogo. Fala, olha, eu posso pagar tanto.
Você pode chegar nesse valor pra gente? A gente gostaria de colocar você na obra, mas seu valor está um pouquinho acima. Sem comprometer a qualidade. Sem comprometer a qualidade. Aí ele vai dar a contraproposta dele. Ó, eu posso ir até aqui, eu chego nesse valor, mas desde que você me pague desta forma. Né? Isso é uma coisa importante também. Eu sempre falo para os clientes, nunca pague 100% à vista. Jamais. Ou assim, vamos fazer assim, ó, eu vou pagar dividir em 5 pagamentos. Você vai pagando e não recebe. Infelizmente, únicas vezes a moeda de barganha que a gente tem é o pagamento. É o dinheiro retido, né? É o dinheiro retido, certo? Se você pagou, você ficou na mão. E aí, o que você vai ter que fazer? Muitas vezes é judicialmente, o que não resolve o teu problema a imediato, vai te resolver a longo prazo, mas imediatamente você vai ter que comprar de novo. Pagou 2 vezes, você vai receber provavelmente do fornecedor lá na frente, mas você vai pagar 2 vezes. E aí, aquele período, você está na obra, já está aqui, pagar 2 vezes uma coisa é pior. É prejuízo. Então, esse gerenciamento do contrato, que é uma das coisas que o gerenciador faz, é importantíssimo, orientar o cliente. Ó, vamos fazer assim, entregou tal coisa, recebe. Entregou tal coisa, recebe. Entregou tal coisa, recebe. Entregou o final, tá pronto. E sempre tem a reserva técnica. Sim. Tá? Não é reserva técnica, é retenção. Tá? Retenção técnica. Que confunde com reserva técnica, que é um vilão aí do mercado. A retenção técnica é geralmente em torno de 5%, que você retém e você paga para o fornecedor após a entrega daquele serviço. Entregou uma garantia de segurança. Uma garantia. Né? E aí a gente pode estipular prazo. Alguns contratos a gente pode falar que é no término da obra. Nem que demore 6 meses para terminar a obra. Você entregou uma coisa agora, mas eu só vou conseguir saber se aquilo que você me entregou está ok daqui 6 meses. Então você vai ter que esperar 6 meses para você receber seus 5%. Ou se é alguma coisa que não compromete em nada, aí você passou 15, 20 dias ali, tá tudo legal, não tem nada quebrado, tá funcionando, você vai lá e paga o fornecedor. Manta de cobertura é um ponto de risco, né? É um ponto Dá de um risco. vazamento, o cara recebeu tudo, não volta, né? Exato. Você falou um ponto legal. Por exemplo, impermeabilização. Hoje, eu só trabalho... não é que eu só trabalho, eu oriento o cliente. Eu falo assim, esse negócio de que o pedreiro na obra, você compra o material e ele mesmo aplica, esquece. Tá? Você pode ter o melhor empreiteiro. Dificilmente você vai ter ele vai ter um funcionário multiteste, assim, sabe? Multifunção. Nossa, o cara é bom nisso, bom naquilo e bom em tudo. Não tem. Tá? Então... impermeabilização é empresas especializadas onde tem um responsável técnico que emite uma ART, anotação de responsabilidade técnica, quando é engenheiro civil, ou RRT quando é engenheiro arquiteto, mas geralmente são engenheiros. Então, ele emite uma ART onde ele garante aquilo ali e emite nota fiscal. São esses 2 documentos. No mínimo, a nota fiscal. Tá? E com empresa qualificada, para você ter a garantia do serviço. Porque fazer com a mão de obra local da obra, a não ser que é uma coisa muito simples. Fiz um abrigo para o gás. Eu quero passar uma impermeabilização na laje. Aí você compra lá um guarda-top, o cara aplica e se vazar não tem problema. Tá? Boa. Vamos lá. A gente falou sobre o tripé, cronograma, importância do EVF, cronograma físico-financeiro, para o cliente saber quanto que ele vai aportando ali, mês a mês, e fazer o seu planejamento, ou se vai ter um aporte bancário, mesmo assim, ele vai ter ali também, que é importante saber. Você comentou também da primeira ação quando você entra na obra, que é a contratação de mão de obra, tudo. E falamos também de mapa de cotação, que ali 3 empresas, ali você já tem um parâmetro antes já feito pela parte de orçamentos, que você já tem uma noção de quanto deveria custar, quanto deverá custar aquilo, e você já recebe aqueles orçamentos e entra naquela questão de comparação de escopo, né? Essa parte dá um pouco de trabalho, né? Que cada um escreve de um jeito, vem essa equalização aí é trabalhoso, senão você vai apresentar para o cliente assim, ó, a banana custa X e a laranja custa X. Qual que você vai querer? Sim.
Então você tem que equalizar. É Equalizar importantíssimo isso que você falou. os materiais. Esse é um negócio que dá bastante problema, né? Que é aquela questão do... Uma empresa usou um material de qualidade premium e o outro está numa qualidade média. Às vezes o premium tá mais caro, porque é um material mais caro, e esse aqui tá mais barato. Às vezes o pessoal só vai pelo preço, pega esse aqui e depois vê que o produto é de má qualidade e dá uma tristeza no cliente depois, porque às vezes ele foi mal gerenciado, né? Uma Exato. obra mal gerenciada. Aí, assim, ó, é a experiência do dia a dia Sim. que vai trazer. Porque se você chamar o fornecedor, ele vai vender o peixe dele. Sim. Ah, o melhor produto é a manta da marca tal. Ou a linha premium dele, né? Que às vezes a premium dele é a média da outra, né? Por exemplo. É isso aí. Então, aí é a hora de você conhecer o produto. Se você não conhece, falar, então tá, quero ver uma obra, quero conhecer, quero ir na fábrica, quero ir uma obra sua. Deixa eu tentar entender. Não existe uma receita. Né? Aí é a hora de você ter uma rede de contatos. Muitas vezes eu vou falar, Paulo, você já trabalhou com material tal? Sim. Você fala, sim. E aí, você gostou? Gostei, mas tem essa particularidade, tem isso, aquilo. Ó, prazo maior, custa maior, é bom, mas fique esperto com isso. Aí é a rede de contatos. Posso fazer um parênteses? Claro. Você falou sobre taxa de administração, né? Nós estávamos falando sobre preço global e taxa de administração. Nessa certificação, por exemplo, que eu fiz com o pessoal do Bora na Obra, eu aprendi uma coisa bem interessante. Não existe taxa fixa, porcentagem fixa. O que você pode ter é assim, é uma taxa mínima, certo? Porque, vamos dar um exemplo. Pegou um mês de chuva, tá? Baixa produção. Teve ali um atraso de uma entrega de material, tudo mais. Mas o gerenciador foi para a obra. A minha equipe, que trabalha às vezes ou na obra ou no escritório, teve que trabalhar. Teve relatórios, tem muito trabalho de escritório. Muito. Né? E Esse backstage é grande. E ninguém vê, né? Ninguém vê. A gente pode falar sobre isso. Porque uma das coisas que o cliente jamais ele vai admitir é um boleto dele atrasar. Sim. Porque não chegou para ele pagar. E o nome dele foi protesto. Sim. E o nome dele foi para protesto, e aí ele vai comprar o concreto, e o concreto, a concreteira não vai liberar a concretagem, porque tem um protesto no nome dele e ele tem que pagar à vista. Sim. Já pensou isso? Na véspera do concreto, vou ligar lá na Supermix da vida, que seja. Oh, preciso do concreto. Tem uma restrição no seu cliente. Por quê? Apareceu um protesto aqui. E aí ninguém sabe. Então, esse controle é importantíssimo. E o cliente confia na gente para isso não acontecer. É muito interessante essa questão de confiança, porque na verdade ele confia o nome dele com a gente. Né? Um dos documentos que ele faz é uma autorização de faturamento em nome dele. Procuração. Não é uma procuração, é uma autorização. É uma autorização. Voltada para isso, né? Fulano autoriza que o Eduardo compre em nome dele. Muitas vezes, raras exceções, alguns fornecedores pedem a confirmação do cliente. Aí a gente passa o contato, WhatsApp, um único contato, uma única vez, não, tá autorizado. Resolveu o problema. Aí voltando nessa questão da porcentagem. Então, vou gerenciar aquela obra. E nós vamos estipular um valor mínimo de staff, os custos indiretos. Ok. E aí vai pagar aquele valor mínimo. E durante a obra, durante o mês ali, o desembolso mensal, existe uma porcentagem que é variável. O staff seria engenheiro estagiário ali. Engenheiro estagiário, um mestre, muitas vezes. O mestre não. O mestre, quem paga é a obra, não é o gerenciador. Né? Mas o estagiário, é isso aí. O meu custo de gasolina para eu ir trabalhar, o almoço, é isso. Tá. O que é essa porcentagem? Por que ela é variável? Vamos dar um exemplo aqui, Paulo. Existe atividades que demandam muito tempo com baixo valor agregado. Certo? Para isso, a gente aplica uma taxa de 10%. Dá um exemplo aqui. Vamos pegar, sei lá,
pegar uma terraplanagem, Uhum. tá? Vai passar lá 15 dias caminhão, trator, trabalhando, cortando, movimentando terra, tal, não sei o quê. Tem que estar lá, tem que olhar, tem que orientar o pessoal, conferir cotas, tá certo, tá errado, não sei. Aí toda hora tá alguém te chamando. Uhum. Mas o valor é baixo, mas demanda muito trabalho. Aí a taxa é um pouquinho maior. Uhum. Mas vamos dar um exemplo. Na hora de instalar uma banheira, você foi lá, comprou uma jacuzzi de R$ 35.000. Ok? Uhum. Não é justo eu cobrar 10%. Tá? Porque o cliente ele vai pagar muito por escritório, muitas vezes por uma atividade que não demanda tanto tempo. A responsabilidade é alta. Tanta atenção, né? É. Uhum. A responsabilidade é alta. Demanda atenção. Tem que ficar um primor. Mas não é justo cobrar o mesmo por cento. Porque o valor agregado daquilo ali é muito alto. Então, existe porcentagens. Uma porcentagem que ela é variável. Existe uma planilha, uma tabelinha, enfim. Para cada tipo, para cada atividade da obra, ela varia. Partindo aí de 2,5% até 10%, 12%. Mas, via de regra, você vai chegar ali entre 10% e 12%. Se você fizer uma média, vai chegar ali entre 10% e 12%. Só que o desembolso mensal é diferente do que eu aplicar. Então, aplica 10 de fora de cabo a rabo. Não, o desembolso mensal muda para o cliente. Uhum. Tá? Vamos lá. Quando a gente fala assim, mas qual é a vantagem de eu contratar um gerenciamento de obra e não contratar o preço global? Tá? Meu ponto de vista, teoricamente, você vai economizar uma gordura que a construtora está colocando. Você vai economizar. Teoricamente, você vai ver que a porcentagem, o que você paga por gestor, é a própria obra se paga. Pelas economias. Pelas economias. Comprar corretamente. Para comprar correto, de maneira racional. Uso racional do material. Não perder tempo de fazer 2 vezes o mesmo serviço. Certo? Comprar menos martelete na obra, né? Comprar o material na hora certa. É. Cheguei uma vez numa obra, numa reforma de um apartamento, tava começando a obra. Os caras já estavam entregando louças e metais. Meu Deus. Rebentando com o bolso, assim, bolso do cliente, né? O bolso de desembolso na hora errada. Logística. A logística a gente tinha que ficar mudando. Tira daqui e joga pra lá. Vai mexer aqui agora. O risco de quebrar isso. Então, assim, o uso, sabe, o timing. Ter o time da obra, ter o time. Agora é a hora. Né? Eu falo que o gestor é aquele cara que fica batendo bumbo no barco, sabe? Vamos acelerar, agora dá uma freada. É isso. É o ditar o ritmo da obra. Então, assim, qual é a vantagem de contratar um gestor? Você tem um contato direto com o gestor, você pode abrir o jogo e falar assim, olha, esse mês aqui eu preciso segurar. Tira o pé um pouco. Tá? Ó, tive um problema aqui. O cliente pode chegar e pedir pro gerenciador dar uma segurada no financeiro ali. Isso. Tal. A construtora não vai querer isso, meu amigo. Ela não tem... Pressão. Pressão é total. Essa flexibilidade de alteração de projeto. Puta, Eduardo, viajei, vi lá uma banheira legal, quero pôr. Ok. Tudo bem. Eu vou cobrar uma porcentagem para gerenciar aquele contrato. Cotar, comprar, gerenciar a entrega, gerenciar a instalação, te dar funcionando. É uma porcentagem que a gente cobra. Eu não vou enfiar a faca. Eu não tenho que falar assim, agora é a oportunidade. Aqueles 5% que eu dei de desconto para você lá na negociação, aqueles 10%, eu tenho que tirar em algum lugar aqui na obra. Tá? É um problema quando o profissional, vou comparar com outra área aqui, é um problema quando um profissional, ele coloca, vamos dizer assim, ele fica ganancioso e ele coloca o dinheiro na frente dos interesses do cliente. Até quando a gente se forma, a gente faz um juramento, né? E é como se fosse assim, um médico que às vezes enxerga o cliente ali como uma cifra e esquece do humano, né? Então, o arquiteto, o engenheiro, o gerenciador, o construtor, todas essas disciplinas,
tem que olhar o lado humano, tem que olhar o cliente, é que tudo aquele dinheiro é suado, né? Valorizar e respeitar, né? Exato. Exatamente. Então, assim, no meu ponto de vista, tá? Uma residência. O cliente quer ter a obra mais na mão dele. De qualidade, de prazo, de desembolso, fazer um fluxo de caixa. Eduardo, olha, meu dinheiro está aplicado. Eu não preciso resgatar meu dinheiro todo. Você consegue fazer uma previsão de mais ou menos quanto eu vou gastar mês a mês? A gente consegue fazer. Eu tive um caso de um cliente que era assim. O dinheiro ficava aplicado. Ele falou assim, ó, você tem que me avisar. A previsão dele era de 15 em 15 dias. Eu vou resgatar só o necessário. Entendeu? Era um desafio, assim, imenso. Mas a gente conseguiu fazer. Então, o gerenciador é isso, tá? Ele é um trabalho mais personalizado. E aqui, com todas as aspas, não estou falando mal de construtora, tá? Existe construtoras, que eu vou chegar nesse ponto, que tem uma modalidade de contrato que eu gosto. Essa eu acho mais interessante. Embora eu não aplicaria no meu escritório, mas eu acho mais interessante. Ela dá um preço global para o cliente na etapa cinza. Tá? Nós podemos dividir a obra em 2 etapas. Etapa cinza, que é fundação, estrutura, alvenaria, reboco, revestimentos, infra de hidráulica, infra de elétrica. É deixar a obra pronta para receber todo tipo de revestimento, acabamento. Tá? Então, isso daqui não tem variação. Assim, raras exceções, se não tiver alteração de projeto, alguma coisa, não tem como ter alteração de valor, né? O tijolo é tijolo, o concreto é concreto, o aço é aço, ponto. Dificilmente você, como um piso, você vai escolher Porto Belo ou Portinari, você não vai escolher o aço. O aço tal é melhor. Lógico. Aço é aço. Aço é aço. Hoje em dia, todas as empresas que vendem aço são certificadas. Muito sérias, né? São certificadas. Tem como rastrear e saber se teve um lote com problema. Então, aço é aço. Tijolo, mesma coisa. Então, assim, é difícil você ter um desvio na etapa cinza. Então, ele te dá um preço fixo na etapa cinza, custa X, ponto. Na fase de acabamento para frente, nós vamos virar para uma modalidade de administração. Ok? Que aí é bem parecido. Um valor fixo mensal, que é para garantir a staff ali, ou a equipe de obra, e a porcentagem sobre o que você gastar. E aí, tudo que você gastar, eles vão cobrar uma taxa fixa, certo? Que é parecido com esse de gestão. É uma modalidade de contrato que eu acho que um pouco mais interessante. Mas ainda assim tem umas armadilhas aí na contratação. Bom, perfeito. Então, vamos dizer assim que, chegando nessa parte da conversa, o gerenciador, ele faz ali um monitoramento 100% para o cliente da obra, oferece informações, mostra, né, todas as informações da obra para o cliente, e ainda de forma personalizada, você como gerenciador, você pode se adaptar, fazer a construção, se adaptar, às vezes a alguma condição, alguma intempérie do cliente ali, ou às vezes até, como você disse, uma condição de investimento, que tem alguns clientes que têm, prefere às vezes pegar o aporte no banco, deixa o aporte guardado, rendendo e vai soltando aos poucos, né? Tem vários tipos de modalidade. Tem mais alguma parte que você gostaria de comentar sobre o gerenciamento, para a gente pular para aquela etapa, vamos dizer assim, de aquele rush final ali de entrega de obra, às vezes se você quiser contar também algum case que você teve, até da Fazenda, do Porto Fino. Hoje você está gerenciando obras no Porto Fino, Porto né? Fino, Olha, você fez uma pergunta lá no início, como começou a obra? E aí? Primeiro, se é modalidade de administração, né? Por isso que eu cheguei nesse ponto, a mão de obra não é minha. Então, nós vamos contratar um empreiteiro, tá? Ele vai ter a mão de obra para a execução da obra, tá? Fazemos ali, a gente monta um escopo. O que é um escopo? É destrinchar o que ele vai ter que fazer. Porque aquele negócio chegar assim, quanto você cobra por metro quadrado?
pro empreiteiro. Aí ele olha e fala assim, cobra mais ou menos tanto. E aí tá, beleza. Durante a obra você fala assim, mas tal coisa. Não, isso não tá no meu preço. Não, mas isso não tá no... Chegou o caixilho, chegou o contramarco do caixilho. Ele fala, não tá no meu preço colocar contramarco. Mas quanto é? É tanto por contramarco. Não, então assim, para isso, nós montamos um escopo. Lá está descrito, sim, todas as etapas que ele vai fazer com quantidade, seja metro quadrado, metro cúbico, metro linear, unidade, ou, dependendo da situação, uma verba, mas ali está descrito, certo? E um contrato de prestação. No contrato vai estar qual é a modalidade. Por exemplo, vai ter um sinal de obra, vai ter um sinalzinho aqui para o cara trabalhar. 5%, aí eles pedem mais, mas a gente geralmente tenta limitar no máximo 5%. É normal ter. Via de regra, você não está contratando uma grande empresa. É um empreiteiro. Ele precisa, durante ali os primeiros dias da obra, montar uma equipe. Às vezes a gente exige dele comprar um uniforme, os EPIs, ele tem que pagar o combustível, alimentação. Então ele tem um desembolso, ele tem um gasto até chegar ao primeiro pagamento. Então é normal a gente dar um sinal para ele. Certo? 5% do valor total. E depois a gente vai mudar para medições. Aquele negócio de assim, me paga tanto toda a quinzena, esquece. Isso aí geralmente fecha que dá errado. Dá errado. Porque você não sabe dizer o que, se ele está recebendo, condiz com o que ele executou. Certo? A obra começa com, geralmente, num ritmo menor no início, vai pegando o corpo, no meio da obra ela ganha um volume de pessoas, um volume de atividades, depois no final ela funila. Como é que você vai dividir os pagamentos linear, sendo que a obra não é linear? Como se fosse um CLT, né? Não existe. Então, a modalidade é medição. Se ele executa, vamos dar um exemplo, se eu tenho 1.000 metros quadrados de alvenaria para fazer, custa R$40, é 40 mil atividades. Se ele fez 200, ele vai receber 200 metros quadrados, ele vai receber sobre 200 metros quadrados. Nem mais, nem menos. Certo? Perfeito. Então, isso é importantíssimo. É uma das coisas que nós fazemos. Eu sou um intermediário, eu sou um interveniente. O contrato vai ser feito em nome do cliente e nome do empreiteiro. E eu entro como um interveniente. Eu sou o intermediário dos dois. E qualquer coisa ali que você já analisa ali, né? Coloca cláusulas para proteger o cliente. E o empreiteiro também. E o empreiteiro, ambas as partes. O contrato tem que ser bom para ambas as partes. E se por um acaso um ou outro ali está comprometendo ali, você já estando, né, tudo ajustadinho, os pagamentos estando acontecendo realmente conforme o físico, dá ainda para retroceder, se precisar, às vezes até uma mudança de contratação. E até comentar com você, eu acho que a gente vai precisar fazer mais um episódio sobre gerenciamento de obras, mais um. Eu até liguei para o Kleber hoje, convidei, né, ele para vir novamente. E eu creio que o próximo episódio, que eu acho que a gente vai deixar aí uma janela aí de uns 2, 3 meses para fazer o próximo, vai ser interessante a gente trazer alguns cronogramas, alguns exemplos e também trazer algumas imagens na tela de obras, fotos de obras executadas e a gente comentar alguns cases. Penso que vai ser interessante. Bacana. Bom, eu queria agradecer a você por você ter vindo aqui mais uma vez e vai vir novamente, né? E na pessoa também, né, de todos os patrocinadores, também quero agradecer todos os apoiadores aí do canal, né? Todas as marcas que vocês viram passando aqui pelo vídeo, eles são apoiadores do QueirosCast e agradeço a vocês porque realmente é uma confiança mútua, né? Então, é muito prazeroso, né, saber que tem marcas que confiam, né, no nosso trabalho, no conhecimento, nos convidados que nós vamos trazer, né? E são marcas que realmente eu trabalho com eles, utilizo do serviço, etc. Então, não faria sentido, né, somente pelo apoio, né? Tem que ter realmente uma amizade, uma parceria aí. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Pode ficar à vontade aí, quiser fazer mais alguma consideração aí. Paulo, acho que
O seu projeto aqui já é sucesso. Muito legal. Esse bate-papo aqui é maravilhoso. É o nosso dia a dia, né? A gente que tá na obra, tá no dia a dia. Então, conseguir compartilhar isso com quem tá lá na casa é importantíssimo. Seja outros profissionais, que muitas vezes, eu falo por mim, né? Hoje eu tô aí com 12 anos de formado. Um pouco mais, eu acho. Enfim. Fica no 12. E muitas vezes eu gostaria de ter informações não tinha onde pegar. Então, hoje, por exemplo, você ter um pessoal, por exemplo, Bora na Obra, é uma certificação. Tá? Eu falo uma coisa, eles não inventaram nada diferente. A única coisa é que eles compilaram dentro de uma certificação tudo que a gente tá no dia a dia. Só que eu falo assim, puta, não tinha parado pra pensar nisso, não tinha visto dessa forma. E organizou num aplicativo, né? Isso. Uhum. Não só o aplicativo, a certificação não é o aplicativo, tá? Existe a certificação. Tem que trazer eles aqui. Vamos trazer. E tem um aplicativo que é depois eu posso explicar. É um gestor, né? É uma parceria que eles fizeram com uma grande empresa de gestão de obra. Uhum. Tá? Não vou comentar o nome aqui, não é necessário, mas uma grande empresa que trabalha para obras gigantescas que tenham a tecnologia, mas não atendia pequenas obras. E eles fizeram uma parceria e trouxeram isso para pequena obra. Fizeram um pocket ali, né? Exato. Uhum. Perfeito, assim, muito legal. Então, ter essa informação é importante. Então, profissionais que estão começando, estão aí à disposição, quiser conversar, pega o WhatsApp com o Paulo aí, a gente conversa. E para os clientes, isso é importante, entender que uma casa, ela não é algo que você começa sem a construção, não uma casa, uma construção. De uma maneira despretensiosa, vai contratando. Deu o exemplo do carro. Uhum. Né? Por que não trazer a imagem de uma casa como um carro? Um produto que tem as características de um produto industrializado, que tenha garantia, que tenha qualidade, que tenha um custo preciso. Que não seja preciso, mas que seja 99% preciso. E que dê para usar por muito tempo, né? Por muito tempo. É isso, né? Maravilha. Fica para o próximo programa. A gente vai ter que montar mais um episódio sobre gerenciamento de obra. Porque, na verdade, é uma disciplina, né? É uma aula, né? Então, é algo que daria para levar por... Isso. Dá para levar, E aqui eu não estou falando episódios. como acadêmico, eu não sou técnico nisso. Né? Mas está falando na prática. Né? Mas eu estou falando na prática, é isso aí, é o dia a dia. Né? E é isso que o pessoal quer ver. Muitas vezes é o que é necessário. Mas maravilha. Pessoal, só para não esquecer, essas canecas aqui, o pessoal do Algraf que faz, e eles oferecem 10% de desconto para você que falar KeirosCast 10 lá. Então a gente tem até o pessoal aqui que faz as canecas, são muito caprichosos e a todo episódio eles me dão novas canecas para poder presentear os convidados e tal. Já ganhou a sua. E é isso, né? É um ajudando o outro Maravilha. E vamos nessa. Beleza? Quero agradecer ao pessoal, a essa produção maravilhosa da Z15. Eu, conforme já disse, vou dizer novamente, aqui é o melhor podcast do Brasil. Você aí também que quer fazer o seu podcast, pode vir que o pessoal aqui é preparado para isso. Realmente aqui a estrutura é diferenciada. Estou bastante satisfeito. Muito bom mesmo. E o resultado é maravilhoso, né? Como vocês podem ver aí, é tudo de qualidade, o som, a imagem, tudo perfeito. Beleza? Muito obrigado a todos, uma ótima noite e até o próximo KeirosCast. Um abraço. Valeu!